inteligência artificial existe desde a década de 50, com o famoso experimento da máquina de Turing. Mas foi nos últimos anos que ela chegou ao dia a dia das pessoas e das empresas. E agora ficam perguntas: quais impactos a inteligência artificial generativa provoca e quais questões ela traz para a mesa neste momento? Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho a honra de receber duas convidadas aqui muito especiais. A Marta Gabriel, autora de livros, incluindo o best-seller Liderando o Futuro. E, Marta, você sabe que a gente aqui adora o teu trabalho. Eu lembro de ter visto a tua palestra há uns 15 anos pela primeira vez. Comprei o livro, eu lembro que saí da palestra, comprei. Na época não era tão fácil quanto hoje. Você já baixa o livro ali durante a palestra, né? Já baixa o resumo para entender mais da palestra. Mas eu lembro que foi o primeiro livro que eu li seu, e de muitos que vieram depois, incluído esse que eu mencionei aí, o Liderando o Futuro. Então é uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Eu que agradeço, um prazer gigante. Eu tenho assim, uma expectativa enorme com esse papo, porque só tem gente fera aqui, então vai ser muito legal. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E a fera a quem você se refere é a Flávia Lencastre, nossa diretora regional aqui da Robert Half. Ô Flávia, muito legal ter você aqui no podcast. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para esse papo. Que isso, é um prazer conversar com vocês, ainda mais sobre um tema que influencia tanto no dia a dia das pessoas e muito no nosso trabalho. Então, vai ser maravilhoso. Vai sim, sem dúvida, porque esse tema é um tema super moderno, né? A gente tem tantas questões para abordar em torno da inteligência artificial, que vão desde questões práticas, questões, né, de ganho de produtividade, questões éticas também, que estão nesse contexto, né? E eu queria começar perguntando para vocês como é que usa a inteligência artificial, por exemplo, para contratar melhor, claro que aí do ponto de vista, né, de quem está oferecendo uma vaga ao mercado. Eu acredito que a inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia já há algum tempo, né? A gente tem chamado e utilizado a nomenclatura de forma mais recorrente e acredito eu pelo quanto tem evoluído também, né? Mas a inteligência artificial ela já existe desde quando a gente começou a ter software, começou a filtrar, começou a utilizar a tecnologia para nos auxiliar em alguma atividade. Então, acredito que a inteligência artificial ela tem uma influência muito forte no recrutamento e seleção. Ela se desenvolve à medida que os anos passam e novas ferramentas são apresentadas, novos filtros e novas formas até de lidar com a inteligência artificial no que tange um assunto tão delicado que é a vida e a carreira de alguém. E é um tema que a gente usa além do dia a dia, a gente fala no dia a dia, e tem bastante controvérsias, né? Os candidatos sentem sentimentos às vezes ambíguos e os recrutadores também, porque o contato humano ele se faz necessário no recrutamento e seleção em algum momento. Então, a inteligência artificial eventualmente aumenta a produtividade, expande a geografia, te faz chegar a locais de pessoas que talvez você não chegaria há anos atrás, mas muitas vezes ela também assusta. E é engraçado que, eventualmente, as pessoas não estão nem acostumadas com ela expandindo tanto e chegando tão longe. Eu acho que vem para agregar, com certeza a gente sente na pele a produtividade diária, quando a gente consegue transitar informações pela empresa de forma mais ágil, quando a gente consegue trocar comunicação, informação com o cliente, agendamento de visita, agendamento de entrevista, isso tudo facilita muito o nosso dia a dia.
mas não vejo que a inteligência artificial na Robert Half seja, digamos que algo que vá retirar um consultor do seu trabalho diário. A gente ainda entende que no meio do caminho vai ter uma pessoa para finalizar o filtro. Eu acredito, né? Perfeito, eu acredito que o que a Flávia falou faz parte do que a gente está envolvendo inteligência artificial, então ela existe há muito tempo, desde a década de 50 do século passado, e desde 2010 ela está presente por detrás dos sistemas, e aí se a gente fosse pensar em quais dimensões que ela pode ajudar um recrutador, primeiro, análise de mercado. A gente, com a IA generativa hoje, consegue fazer perguntas para análise comparativa de tendências, de perfis, de competências. Então, você também consegue acompanhar o que está em alta. Às vezes, isso é importante até para saber quais profissionais são mais difíceis de atrair, né? A atração de talentos é uma questão bastante crítica para todas as organizações hoje. A segunda coisa, para gerar a descrição das vagas. Então, a gente pode ter ajuda da IA generativa para melhorar o que a gente está colocando, para que as pessoas que a gente está interessado, né, que se candidatem para as vagas, tenham uma descrição melhor, então a gente pode burilar isso bastante usando IA generativa. A outra coisa que dá para a gente usar é para análise de currículos, para resumir currículos, para pegar os pontos principais, para poder fazer adequação com aquilo que a gente deseja para determinados features, né? Features de perfis para vagas. E daí é bem interessante, porque a gente consegue, muito mais rapidamente, aumentar a produtividade de quem tem que fazer essa análise. Então, aquilo que a Flávia falou de você melhorar a produtividade, que a gente precisa do humano, só que esse humano, em vez de ele ter que ler um monte de currículos, ele consegue, muito mais rapidamente, pegar os resumos, fazer as análises comparativas, ainda usar a IA para fazer análise comparativa de métricas também. Então, ou seja, se você usar de maneira adequada, você pode entender melhor o que acontece no mercado, você consegue colocar textos mais atrativos para os talentos que você quer e fazer uma análise mais adequada, ou mais rápida, ou mais elaborada daquilo que você recebe, né? Então, você consegue um resultado melhor na parte de recrutamento. Então, e aí fica aquela questão, né, Marta e Flávia, assim, para o recrutador. O que você falou, eu vejo aplicação em vários campos, né? Por exemplo, produção de conteúdo. Hoje você tem esse podcast aqui, para quem está ouvindo, você pode baixar, jogar numa transcrição por IA e pegar uma outra IA, tipo ChatGPT, e falar, agora faz um texto aí para mim, pegando os pontos principais. Tem aplicativo que já faz isso no vídeo do YouTube. Você tá lá e fala, não quero ver o vídeo inteiro, aqui tem 50 minutos, pá, joga um aplicativo tipo Mônica, ele já te dá o resumo. Isso tudo está acontecendo, então, em recrutamento. O recrutador muda, então, o seu papel, certo? Aquele que fizer o papel do robô, ele vai perder espaço. Como é que você se diferencia? Como é que você sobrevive num mundo em que a IA está aí tão útil e, para alguns, comportamentos tão ameaçadora? Então, Cássio, tem duas frases que eu falo já há anos em palestra. Uma delas é: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô, né? Isso está no meu livro Você e os Robôs. Então, é você se diferenciar sendo humano, nós vamos falar sobre isso já já. E quando você fala que o recrutador tem que ser diferente, tem uma coisa que eu falo também muito atualmente em palestras, porque todo mundo vem para mim e pergunta quais são as profissões do futuro? Todo mundo quer saber a profissão do futuro, né? E o que eu falo não importa a profissão do futuro, importa a profissão agora, porque não é sobre novas profissões o nosso problema hoje, é sobre novos profissionais. É você continuar fazendo o que você está fazendo de uma forma diferente. As profissões do futuro vão surgir de uma forma natural. Conforme a gente vai tendo essa transição dos profissionais utilizando essas tecnologias, a gente vai tendo novas demandas de algumas atividades. Por exemplo, quando começou a surgir curador de IA, não existia isso. Então, vai surgir coisa nova, obviamente, mas o mais importante que eu acho é todos nós vamos trabalhar de forma diferente, porque a gente tem a IA modificando, a IA, especialmente agora que veio a generativa, que está na palma da mão, que está junto com a gente o tempo todo, ela muda todas as áreas. Eu não consigo imaginar uma área aqui que não seja impactada pela utilização da IA. E aí, quando você fala das habilidades humanas, é exatamente isso. Se a gente falar, analisar, na realidade, desde o início da história da humanidade, humanos e tecnologias formam um sistema inteligente. Nossa, gente, desde lá de trás, tá? Imagina a pá. Um humano que fez a pá e usa a pá forma um sistema que extrai um melhor resultado do que um humano sozinho, ou a pá que não consegue atuar sozinho. De lá para cá,
a gente vai se transformando. O humano transforma a tecnologia, com a tecnologia a gente transforma o humano e a gente chega até aqui. Só que cada vez que a tecnologia automatiza algo, o que sobra para o humano se diferenciar? Aquilo que a tecnologia não faz. Agora a gente está com a IA entrando no nível cognitivo. Tarefas repetitivas mentais estão sendo feitas pela IA. Então, o que diferencia o humano? Soft skills que a IA não faz. Por isso que a gente tem falado tanto de soft skills, porque os hard skills, cada vez mais a IA está conseguindo fazer. Então, soft skills, não é que eles não eram necessários antes. Lógico que eles eram. Só que agora a preponderância no equilíbrio aí das habilidades, o soft skill passa a ser o que diferencia. Você precisa de hard skill, obviamente, vai ter que saber usar tecnologia, tem que ter repertório na área que você atua. Mas o soft skill é o que te diferencia do que a máquina não faz, portanto, você não vai ser que nem um robô, você vai trabalhar adequadamente com a tecnologia. Eu acho que olhar como aliada é muito positivo, né? E às vezes eu vejo as pessoas falando muito como uma ameaça ou como algo do tipo. Eu acredito que faz parte da evolução e faz parte do ser humano, assim como a Marta comentou, se desenvolver à medida que o mundo também evolui. Então, na minha opinião, nada adianta eu também ter skills para uma posição se eu também, na minha posição, não me envolvo com a inteligência artificial. Como vocês mesmos comentaram, ela está na palma da mão, ela está no dia a dia de todo mundo. Então, hoje em dia, ela é um pré-requisito. Saber um software, saber como filtrar, saber qual tecnologia impacta o seu negócio, como ela impacta o seu negócio, aonde ela pode te ajudar, aonde ela não é tão eficaz assim. E eu vejo que a velocidade, às vezes, atropela as empresas e os humanos. Porque, às vezes, a empresa toma uma decisão com um sistema que demora um tempo para ser implantado e o ser humano que demora um tempo para desenvolver a habilidade de lidar bem com aquele software. E em menos tempo, outro software aparece e outra ferramenta com menos cliques e mais rápida ou outra produtividade lhe é apresentada para que você também compre isso. Então, eu vejo que muitas vezes as empresas ficam emocionadas e realmente vão para cima das mudanças a favor, gastando investimentos muito grandes, investimentos não apenas na tecnologia, mas no aprendizado das pessoas, e eventualmente, antes mesmo daquela tecnologia estar organizada dentro da empresa e instaurada, muda-se de novo. E eu acho que as pessoas precisam entender isso, que utilizar a tecnologia a favor já não é mais opcional, porque senão você vai ser atropelado por uma nova tecnologia na empresa que você está, e que você se acostumou a fazer de um jeito por muitos e muitos anos, e já não é mais desse jeito. Então, eu faço um comparativo com o início da minha carreira, quando eu entrei na Robert Half. Há 12 anos atrás, quando eu faria um recrutamento e seleção de um profissional, é completamente diferente do que os consultores do meu time trabalham e atuam hoje em dia. As ferramentas, o software, a agilidade, a possibilidade de entrevistar virtualmente, falar ao telefone com as pessoas, o acesso às pessoas é diferente, as pessoas às vezes nem querem se comunicar mais no presencial, então a gente precisa se atualizar sempre para que o impacto seja positivo e aqueles que forem negativos a gente consiga amenizar para que todos os negócios evoluam. Esse desafio que a Flávia está falando, né, é justamente o que eu respondo no livro Liderando o Futuro. Porque o que acontece? Está todo mundo, todo profissional, eu, você, vocês todos, quem estiver ouvindo a gente, nessa pressão. A gente tem um futuro incerto, cada vez mais acelerado, a tecnologia chegando cada vez mais rapidamente, de forma cada vez mais poderosa. Então, o que eu faço para conseguir me manter relevante nesse futuro, conforme ele vai aparecendo, mas sem perder o pé do presente, né? Que é aquilo que a gente chama de ambidestria. Minha decisão está no presente, eu não posso ficar negativo ou insustentável no presente, porque eu estou pensando só no futuro. Mas quando eu dou um passo no presente, eu tenho que garantir que eu estou indo na direção certa para o futuro, para continuar sendo relevante no futuro, né? Então, para ter essa ambidestria, eu acredito que tem 3 coisas que a gente precisa fazer. A primeira é ter visão,
Por isso que eu acredito que futurismo, estudos de futuros passou a ser uma habilidade que todo mundo tem que ter, não só líderes, todo mundo tem que saber traçar cenários de uma forma mínima para ser menos ingênuo, né, com aquilo que pode acontecer. Então, quando você traça cenários, você escolhe fazer coisas que vão ser boas para você e para os outros, e você evita cenários ruins. Por exemplo, quando teve o bug do milênio, todo mundo falava disso porque era um cenário dado, né, que a gente poderia ter problema na virada do milênio. E daí não aconteceu nada, por quê? Porque justamente a gente atuou antes de qualquer problema acontecer. Por outro lado, a gente escolheu outros caminhos, que eram os caminhos que a gente queria que acontecesse para o futuro. Então, primeiro, a gente ter visões de futuros, para não ficar ingênuo, escolher os futuros. A partir da hora que eu escolhi o que eu quero, quais dos cenários possíveis que são bons para mim, eu tenho que traçar estratégia. Então, está muito ligado com o que a Flávia falou. Eu preciso ter agilidade, eu preciso saber traçar estratégia, as de inovação, ter mentalidade de inovação para poder fazer isso de forma rápida e alocação de recursos. E a partir da hora que eu tenho estratégia, eu tenho que ter habilidades para conseguir desenvolver essas estratégias. Então, dessas habilidades, na minha opinião, a mais importante é pensamento crítico, que é o pensamento crítico que vai determinar se, por exemplo, eu invisto num software ou no outro, ou se eu simplesmente pego um terceirizado que faça a gestão para mim, ou se eu determino uma parte da minha verba para tal tipo de coisa, quantas pessoas que eu aloco, que tipo de tecnologia que eu vou usar no dia a dia. É o pensamento crítico que ajuda a gente a responder essas questões. Por isso que ele está na lista do Fórum Econômico Mundial, já bastante vezes, né, como habilidade para o futuro. E eu acredito que é a principal, porque sem ele, você não direciona a criatividade para o lugar certo, você não sabe escolher qual é a tecnologia, você não sabe aonde aplicar a resiliência, ou seja, as outras habilidades todas, na minha opinião, são dependentes do pensamento crítico. Sensacional. Nossa, eu ia te perguntar outra coisa, mas agora eu quero continuar nesse tópico, porque... anota aí que aí a gente continua. Anotei. Porque, assim, vocês estão se referindo aí a um perfil que eu acho que é um perfil de muito risco, né? E a gente toda hora encontra alguém, imagino você nas palestras e atividades, Marta, toda hora, a Flávia, né, no dia a dia, conversando com empresas, tanto candidatos quanto, né, contratantes, e você vê aquela turma que tenta te convencer, né, de que, olha, não é assim como estão falando, eu já vi outras revoluções serem anunciadas e nunca acontecerem e tal. Eu não discuto, eu fico um pouco de pena, assim, eu falo, putz, cara, isso é muito perigoso. Esse perfil, em que proporção, dá um chute, assim, eu sei que vocês não têm esse número, essa pesquisa, mas por percepção, em que proporção tem esse perfil hoje resistindo a essa mudança, ou o advento da inteligência artificial e o barulho e a mudança que ela vai impactar, principalmente em empresas que contratam? Qual a percepção de vocês de percentual ou de participação dessa turma? Eu não vou me aventurar no percentual, mas eu vou me aventurar no comportamento humano, que eu prefiro, que é mais a minha área. Mudança, né? Mudança requer... Eu estou acostumada a uma coisa e eu tenho que mudar a minha cabeça, ou eu tenho que mudar o meu horário, ou eu tenho que talvez gastar um tempo um pouco maior para executar aquela atividade, ou para me acostumar com aquele novo sistema. E as empresas, a gente fala muito sobre fazer mais com menos, aumentar produtividade, e muitas vezes eu acredito que o ser humano se sente pressionado entre aprender uma ferramenta nova de forma ágil e largar aquela que ele estava acostumado. Eu vejo que hoje em dia as mudanças estão sendo cada vez mais rápidas e as pessoas estão começando a se acostumar. Então, muitas vezes você fala sobre um software, não necessariamente você está procurando que aquela pessoa conheça daquele software em específico, mas você está procurando um conhecimento tecnológico, que ele vai conseguir se adaptar em caso de uma mudança de software. E não necessariamente como era antigamente. Você conhece o software X? Hoje em dia é muito mais. Em quais softwares você já trabalhou? Em quais tecnologias você já atuou? E dessa forma você consegue ter um pensamento crítico de como essa pessoa se desenvolve na tecnologia ou quanto tempo ela vai durar. Eu entendo que
o ser humano vive dualidades, né? Então, entre a produtividade, mas entre eu parar para ler, entre fazer, executar e voltar, é muito de perfil. Perfil, cadeira, perfil profissional. Então, existem áreas que a tecnologia é absorvida como algo maravilhoso e o ar que aquela área respira. Enquanto existem áreas dentro de uma empresa que você precisa lutar para que as pessoas se adaptem à tecnologia. Então, eu entendo que é muito de perfil, muito de área, muito de negócio e cada vez menos opcional, caso você queira estar atualizado, fazendo gestão de pessoas, crescendo ou, eventualmente, em algumas áreas, tecnicamente, para executar o seu próprio trabalho. Você fica sem saída. Mas a mudança, eu acho que é algo que sempre impacta o ser humano. Então, eu vou dar agora o meu pitaco do que eu vejo aqui. Eu não acredito que as pessoas estão com resistência. Acho que, ao contrário, eu acho que o hype de que a IA vai estar na vida da gente, que ela está aí, eu acho que todo mundo, essa ficha caiu. O que eu acho que está acontecendo, que eu tenho ouvido as pessoas falarem, eu acho que é ingenuidade. Então, isso que você falou, né? Ah, então, todas as outras revoluções, a gente deu um jeito, a gente criou mais empregos do que a gente eliminou, a gente conseguiu resolver tudo. Só que a diferença de agora para as outras revoluções tecnológicas é justamente a velocidade que a Flávia falou. E outra coisa, além da velocidade, é o poder da tecnologia. A gente está lidando com uma tecnologia extremamente poderosa. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no automóvel, o automóvel foi uma tecnologia muito disruptiva, né? Ele mudou exatamente tudo na sociedade, a forma como a gente se locomove, como a gente chega nos lugares, para ter restaurante, ou seja, o automóvel foi uma super transformação. O automóvel, até ter regulação, morreu um monte de gente, ficou 20 anos, não tinha carteira para você de motorista, não tinha vários sistemas de segurança no carro, não tinha N coisa, não tinha sinal de trânsito, não tinha semáforo, não tinha coisa nenhuma. Só que o que acontece? Aos pouquinhos o automóvel foi introduzido, só gente muito rica tinha automóvel. Então, até o automóvel virar uma coisa popular, ele teve um tempo para depurar e ter normas. O que acontece com a IA? A gente já está com uma tecnologia que está na mão de todo mundo, hiperpoderosa, já está, né, democraticamente sendo utilizada por pessoas que, inclusive, não têm ainda conhecimento suficiente. A gente vai falar de ética daqui a pouquinho, e muito rapidamente ela já está causando coisas incríveis positivamente e também negativamente, e se der algo ruim, não dá tempo de consertar, porque é muito poderosa. Então, a ingenuidade que eu acho é de a gente achar que vai ser igual às revoluções anteriores, quando a gente está dizendo que a gente não está vivendo um momento igual às revoluções anteriores, é bastante diferente. Inclusive, o cérebro humano não foi configurado para esse ritmo de velocidade, é por isso que a gente fala tanto de saúde mental, a gente está com uma pressão muito grande. Então, eu acho que precisa de uma educação maior com relação à IA, o poder que ela tem, tanto para o bem quanto para mal. Qualquer tecnologia, por mais que ela seja, ela nunca é neutra, né? Quanto mais poderosa ela é, mais ela traz benefícios e mais ela traz malefícios, para que a gente tenha, inclusive, mais pessoas discutindo. Por que a gente está vendo, nos últimos 7 anos, mais fortemente, a discussão da IA e quase que totalmente para moral e ética, regulação, porque se der errado isso, e a IA vai aprendendo com os dados que a gente tem, e ela vai aumentando, né, o seu poder de participação na nossa vida, a gente corre realmente risco de tomar decisões erradas, de aumentar a desigualdade, ao invés de a gente diminuir a desigualdade. Ou De seja, não ser inteligente, né? exatamente, de fazer o oposto do que a gente quer. E, Marta, você mencionou a ética, era justamente o que eu ia trazer para a mesa agora, né? Quando eu falei, tem um tema aqui, daqui a pouquinho eu trago, tal, essa questão ética, porque os benefícios e as mudanças a gente já consegue perceber, já consegue pelo menos sentir o cheiro deles quando você usa aí um Bard da vida, quando você usa um Midjourney, que é o gerador de imagem, e qualquer outra coisa. Mas e as questões éticas, hein? Onde é que estão as cascas de banana na visão de vocês? Olha só, qual é o problema das questões éticas com relação à IA? A IA, que nem o ser humano, ela aprende com dados, aprende com quem ensina ela, inicialmente pelo menos, tá? E depois ela aprende com aquilo que está no mundo.
Se você... Teve um teste que foi feito pelo MIT há uns anos atrás, já faz mais... Foi antes da pandemia, então deve fazer uns 5, 6 anos. Eles pegaram aquele chat... Antes do ChatGPT, tá? Eles pegavam aqueles chatbots inteligentes, mas zerado, antes de você fazer aprendizagem de dados, e fizeram esse chat aprender com psicopatas. O que aconteceu? Era linguagem psicopata, resposta psicopata, etc. Quando você conversava com o chat, ele era totalmente psicopata. Ele só dava resposta, tanto que eles apelidaram de Norma, por causa da psicose, né? Eu li a respeito também, Ele- a inteligência aprende conosco, né? Ela aprende conosco, ela aprende com quem treina. E o que acontece hoje? Por que o ChatGPT é tão poderoso, o Bard, esses estão vindo aqui agora? Qual a diferença deles para os chatbots que a gente tinha antes? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que tentou colocar ou fez o treinamento de IA dentro da sua empresa, você pegou uma equipe enorme de pessoas, tinha que treinar com o que os outros falavam, dizer se estava certo ou errado a resposta, e purificando, né, ou lapidando isso. Se você não faz isso, ele começa a desviar para caminhos errados, ele tem que realmente aprender, que nem a gente educa um filho, a gente educa uma dessas ferramentas. O ChatGPT e todos esses modelos LLM, né, Large Language Model, eles têm muito treinamento, muita base de dados, e eles já saem mais ou menos treinados. A gente ainda continua treinando eles um pouquinho. Se a gente não cuida da moral e ética, eles começam a dar respostas que podem prejudicar uma pessoa ou outra. Na parte de utilização, logo que o ChatGPT surgiu, que não sei se a gente pode, eu não quero dar exemplo ruim aqui, se a gente dar exemplo ruim, depois eu ia falar coisas que ele fazia que não deveria Mas fazer. eu lembro né? eu lembro de um que foi meio acidental, Marta, não sei se serve, tá? Se não servir, você fica à vontade para me falar. Mas não sei se é nessa linha, mas eu lembro quando eu acho que foi o Midjourney, foi o DALL-E, que alguém colocou assim, tinha um aniversário de uma pessoa que, por coincidência, era em 11 de setembro, né? Alguém que faz aniversário. E essa pessoa foi lá e colocou lá, eu queria sabe, a data ligada, um aniversário em 11 de setembro, algum prompt dessa linha. Ele colocou as torres gêmeas, sabe, com fumaça azul e vermelha, tal, como, sabe, pô, que isso, sabe, não misture as coisas, entendeu? Um acidente, um evento trágico daquele não tem nada a ver com o aniversário de alguém. Não sei se foi por essa linha ou se era uma coisa um pouco mais hardcore, assim, mais pesada. Então, essa isso que você está falando é um dos principais problemas que a gente tem com o IA, que chama alinhamento de IA. Você pede uma coisa, você acha que ela entendeu, mas ela te responde outra, que está no mesmo, sei lá, hall de respostas, mas é totalmente inaceitável. Um exemplo que eu dou de alinhamento de IA, que é um problema que a gente tem, todo mundo aqui que já viu qualquer filme de Gênio da Lâmpada, quando tem um filme de Gênio da Lâmpada, a pessoa faz um primeiro desejo, certo? O que acontece com esse desejo? Normalmente não era o que você queria, você pediu, eu quero ficar rico. Ele mata um parente para você ganhar herança. Não. Coisas que já estão subentendidas para a gente, que a gente jamais consideraria, para uma máquina, você tem que explicar todo o contexto infinito de coisas que ela não pode considerar. Quando você faz o segundo pedido, ela faz alguma coisa que você não quer. Tanto que, normalmente, o terceiro é para cancelar tudo que você fez no primeiro e no segundo, né? E aí encerra isso. Tanto que a gente chama isso de super wicked problem. Esse alinhamento da IA, a gente tem, quando a gente fala de sistemas, ou no mundo, né, sistemas complexos, a gente tem problemas que são chamados de wicked, muito difícil de resolver. A situação climática é wicked. Por quê? Porque é um problema complexo e que você não consegue descrever de uma forma simples, e quem cria o problema é quem tem que resolver. Então, o problema que a gente tem hoje do climático é isso, certo? Com a IA é igual. A gente tem um problema super complexo, quem está criando é quem tem que resolver. Então, já tem conflito de interesse. No caso da IA, e no caso do clima também, das questões climáticas, a gente tem uma categoria ainda pior de problema, que é o super wicked problem. Por que é super wicked? Porque, além de ser complexo, quem cria, né, tem que resolver, tem a urgência, é muito rápido, você tem que resolver rápido, a questão climática é assim, se não resolver rápido, ferrou, a de IA é igual, se não resolver rápido, ferrou, e tem mais um problema, como é complexo, difícil de entender, é muito difícil de regular, porque quem cuida da regulação não sabe direito o que está acontecendo, então a gente não consegue fazer a regulação também.
Então, no caso da IA, o que você falou é de alinhamento, mas vou dar um outro exemplo de a parte ética. Imagino que todo mundo está ouvindo aqui, é todo mundo adulto, ético, né? Então, as pessoas perguntavam uma fórmula para se suicidar. Então, você não pode responder. Eu lembro que há uns 7 anos atrás, eu estava num evento do MIT, né, que acontece sempre no Vale do Silício, sobre tecnologias emergentes, e um russo trouxe um exemplo de um chatbot que foi super legal, é um exemplo real, tá? O cara chegou para o chat e perguntou assim, por favor, eu quero assaltar um banco, qual é o melhor banco para eu assaltar? Ele dá o endereço. Aí ele pergunta, você me ajudaria a assaltar o banco? Ele, lógico, o que você precisa saber? Aí o cara começa a perguntar e ele começa a responder. Então, isso é o tipo da coisa que a IA está respondendo corretamente algo que está incorreto, ela não deveria responder. Isso são questões éticas. Agora, como que você ensina ética para a IA? A gente precisa de todo mundo. A ética, a gente discute, né? Ética não é um código único, é discutido entre as partes. Todo mundo que é impactado pela IA tinha que participar dessas discussões. Só que todo mundo que é impactado pela IA é todo mundo. E todo mundo tinha que ter educação suficiente para estar discutindo isso com a gente. Então, é um problema bastante difícil de resolver e demanda, né, energia, esforço, tempo, e a gente não tem tempo. E tem que ter energia e esforço nisso, e não energia e esforço só em desenvolver o próximo modelo mais eficiente. Não adianta você ser mais eficiente se você não está na direção certa. E não é uma camada, então, que você coloca acima? Uma camada que resolve com tecnologia que vem antes da... Não pelo seguinte, ó. A gente tem 4 níveis de vieses que a gente pode ter com a IA. O primeiro dele é o algoritmo, é quando você cria, porque todo algoritmo, quando ele é criado, ele tem uma intenção. Então, pega, por exemplo, um algoritmo de redes sociais. Ele tem uma intenção. Essa intenção é você encontrar tudo o que você quer ou você ficar o máximo de tempo na plataforma para que você consiga ver mais propagandas. A intenção, ela tem a questão ética, né, do que você está fazendo. A segunda é quem vai programar o algoritmo. A pessoa tem um monte de vieses, de coisas que ela acredita que deveria ser de um jeito ou de outro, linguagem que ela sabe utilizar ou não, quantos parâmetros que ela acha que tem que ter. Quantas vezes você viu que a gente não consegue colocar o endereço porque alguém que programou aquilo colocou um campo de endereço pequeno? Então, a pessoa que faz, que programa, isso está na origem, está no DNA do algoritmo. Terceiro, aí sim, começa a aprender com os dados, tá? E quarto nível, então, dados enviesados trazem IA enviesada. E o quarto nível é um nível social. Eu falo que é assim, ó, tem gente que não tem acesso a isso. Em 2018, eu estava num desses eventos no Vale do Silício sobre IA, e o pessoal falando só de ética, era só palestra de ética, palestra de ética. Uma hora eu fiquei incomodada, eu levantei a mão e falei assim, então tá bom, a gente precisa ter ética, todo mundo tem que estar discutindo, né? Esse evento não podia ser aqui. Vale do Silício, a gente paga $3.000 a passagem para chegar, $1.000 a noite de hotel, você tem que ter visto para entrar nos Estados Unidos, você tem que falar inglês, viaja 24 horas, tinha que ser na África, no sertão do Brasil, tinha que ter em outros lugares também, porque no fim, quem que está discutindo? É a elite da elite que trabalha com isso, que está decidindo o que é, o que não é, tem que estar todo mundo. Hoje a gente tem alguns processos de chamar red teaming, que é você ter pessoas de vários backgrounds diferentes discutindo na criação da IA, para direcionar e avaliar se ela está tomando decisão correta ou não, né? Porque a gente não consegue enxergar todos os ângulos. Eu preciso de cada um vendo, né, o seu ângulo para ver se realmente está com decisão que é adequada para cada um de nós, né? Somos todos enviesados, tá? Só para dizer que somos todos enviesados. Se você não tiver ajuda de quem tem outro viés, você não vai conseguir enxergar. E para a gente fechar, que a gente falou muito do lado da... em parte, né, do lado do recrutador ou do contratante, entramos nessas questões todas éticas que eu acho fantásticas, deliciosas e cada vez mais necessárias, né, vão ser daqui para frente. Agora, e do lado do candidato, hein? A mesma coisa, vamos na mesma linha, assim, o que dá para fazer para você levar... eu não diria levar vantagem, que esse é um termo terrível, mas você otimizar o 100% daquele seu potencial, porque a gente às vezes perde, você é a pessoa certa para a vaga, só que você não conseguiu comunicar isso, você não conseguiu encontrar a vaga, você não conseguiu potencializar o que era seu, né, ou poderia ser seu por direito. Como é que a inteligência artificial ajuda nesse sentido? Porque aqui também tem uma discussão boa, né, para a gente fazer, porque
Eu tenho visto pessoas utilizarem o ChatGPT para reescrever o seu perfil, por exemplo, no LinkedIn, e para se tornar mais atrativo para determinados tipos de vagas ou posições. E até tem um exemplo real de um executivo que eu conheci, que ele está com 50 e poucos anos, e ele está em transição de carreira, ou seja, foi desligado de um lugar, estava procurando vaga em algum outro lugar, e não era chamado de jeito nenhum. A gente sabe que existe, né? A gente pode até discutir um pouquinho sobre os vieses que existem ou os problemas que a gente já tem do etarismo. Ele não era chamado, ele pediu para o ChatGPT refazer, como ele também é da área de RH, ele sabe, inclusive, quais são os sistemas que filtram os currículos quando você está sendo analisado, né? Então, ele pediu para passar, ou seja, para ser etarismo proof, ou seja, você não ser pego na parte de etarismo e você conseguir passar pelo sistema de seleção. Depois que ele fez isso, ele começou a ser chamado, entrevistado, e aí ele começou a, inclusive, pedir para o ChatGPT a fazer cartas de apresentação, e ele ia na entrevista, dava feedback para o ChatGPT, que ele vai juntando, né, o contexto do que deu certo, do que deu errado, para ele ajudar nas próximas a corrigir as cartas de apresentação, etc. Ele está tendo um resultado legal. Então, nesse sentido, se você não estiver mentindo, se você estiver expondo de uma maneira melhor as suas credenciais, né, suas habilidades, a gente não tem essa habilidade, né, de fazer um storytelling ou de contar aquilo que você realmente tem, não sabe qual é a habilidade que você vai colocar ali, ok, mas a gente sabe que também vai ter gente que vai usar para, né, tentar burlar, né, então é uma questão delicada. Eu entendo muito que muitas vezes a gente acha que o candidato, e eu falo a gente porque todo mundo é candidato, né? Em algum momento da vida todo mundo vai ser um candidato. Às vezes a gente tem certeza que a vaga é nossa, mas a vaga não é nossa. Muitas vezes o descritivo da vaga, ele te fala até o fim da página 1. Ele não fala a página 2, ou muitas vezes ele não abre detalhes que estão ali de questões até mesmo que a própria empresa tem, fit cultural, perfil, horário de entrada, e o mundo é muito competitivo. Então, eventualmente, você tem a capacidade técnica, tem os skills, mas o seu perfil não bate com a cultura ali daquele momento, daquela empresa, daquela área que talvez esteja passando por uma mudança. Como a Marta disse, eu sou a favor de utilização de verdades. É óbvio que você tende a ir para um lado ou para o outro, dependendo do tamanho da sua trajetória, do tamanho da sua carreira. Um diretor de RH, eventualmente, já foi um gerente de um departamento pessoal e talvez isso não esteja sob tanto destaque quanto o RH generalista. E aí, nessa brincadeira, ele pode pesar de um lado ou de outro. Na última linha, eu ainda não conheço ninguém que seja 100% recrutado por uma máquina. 100% eu não conheço. Eu acho que eventualmente você consegue ter um projeto ou algo do tipo, mas tem um prazo determinado. Eu acho que imputar informações a seu favor que sejam verdadeiras, que sejam de fato verídicas, é muito interessante. Utilizar a ferramenta a seu favor é muito inteligente. O grande ponto é se a gente de fato coloca da forma correta. E eu vou dar um exemplo. A quantidade de currículos falsos ou com detalhes equivocados é enorme até hoje. As pessoas tentam, não foi bem assim, se eu colocar que eu fiquei 3 meses entre uma empresa e outra, vai perceber que eu fui desligado e não que eu pedi. E será que se eu mudar, será que se eu colocar, vou colocar o ano? Isso é uma manipulação que na frente de um entrevistador, de um gestor ou de um RH, você tende a ficar mais nervoso, porque a pessoa vai perceber, porque ela faz isso todos os dias, do que se sentir confortável frente àquelas informações. Então, eu entendo que a vida de um headhunter, como eu, de 12 anos atrás, eu comecei a minha carreira há 15 anos atrás, ela é completamente diferente do headhunter que está começando hoje. E muito da produtividade vem pela utilização da tecnologia. Eu só acho que tem que tomar cuidado, porque as pessoas eventualmente
transitam acima daquilo que é de fato verídico. Ou, eventualmente, elas manipulam uma informação ou outra que, na frente do entrevistador, ela fica óbvia. Caiu na E questão os ética de viés- novo, né, Flávia? Exato. E no senso crítico que a Marta falou. Porque, na última linha, o senso crítico está no candidato, está no entrevistador, está na empresa, tem que estar em todo mundo, né? Por exemplo, o volume de mensagens que eu posso mandar hoje é completamente diferente do número de mensagens que eu enviava há 15 anos atrás. O meu computador tinha 452 abas abertas. Hoje em dia não é mais assim. As coisas vão melhorando. Eu acredito que, se você for muito fiel àquilo que você fez e àquilo que você tem interesse em fazer, a inteligência artificial vai te achar. Se você não for fiel ao que você quer, nem fiel ao seu histórico, o ser humano vai te achar. Então, na última linha, eu acho que é algo que tem que ser utilizado a seu favor. E sim, vieses inconscientes e muitas vezes conscientes precisam ser quebrados. E os filtros, muitas vezes, não vêm da inteligência, vêm do contratante. Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? A gente está filtrando errado quando chega na gente, porque também não adianta eu montar um filtro sem viés nenhum, sendo que eu sou uma pessoa cheia de vieses e vou tirar e filtrar pessoas à minha frente. Eu acho que passa na ética, passa no senso crítico, passa na forma de se portar na frente das pessoas, e, na última linha, uma inverdade nunca ajuda ninguém a ser contratado e a permanecer no emprego por um período aí considerável. Então, eu acho que a utilização é muito bem-vinda, muito importante, mas ela precisa ser também muito cuidadosa, até porque está todo mundo utilizando, está todo mundo usufruindo e todo mundo contribuindo para a inteligência artificial se desenvolver, né? Tem mais uma questão que era legal a gente falar, porque a gente está pensando no processo de eu dou meus dados como candidato, né? E do lado de lá a gente tem um sistema no meio, e do lado de lá você tem uma pessoa que faz esse match. Mas a gente, conforme vai tendo mais dados, pensa hoje na utilização de uma interface tipo redes sociais, ou numa interface de aplicativo. Tem milhares e milhares de sinais que a gente dá e vão sendo acumulados ao longo da nossa vida e utilização, que chega um ponto que ninguém consegue mentir. Então, se a gente continuar com sistemas capturando dados, né, e dos dois lados, porque também isso que a Flávia falou sobre corporativo, né, de características culturais do corporativo, isso é verdade. Por exemplo, se a gente pegar 3 empresas de tecnologia, a gente tem as Big Techs todas, 5 Big Techs, né, as maiores 5 de tecnologia, elas não têm o mesmo perfil de pessoa. Tem gente que vai se dar super bem na Apple, por exemplo, mas talvez não se dê super bem numa outra que é Big Tech também, por causa da cultura. Agora, se você tiver os dados, né, de análise, porque a IA trabalha muito com padrões, então você tem dados de padrões, de quem se deu bem em cada uma delas, né, em função de cultura, em função de todo o restante. Você tem os dados pessoais de navegação, de preferências, de comportamento, de onde trabalhou. Se você, no futuro, fizer o casamento disso, a parte de match tem uma probabilidade muito grande de ser muito boa e ter a supervisão humana ali só para fazer o final. Isso já está sendo usado de alguma forma, mas também tem um monte de vieses na parte de namoro, né? Na parte de achar o seu par. Tanto que tem um matemático que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que a gente não casa ou namora com quem é a melhor pessoa para a gente casa com a pessoa que a gente foi exposta dentro das possibilidades que a gente viu. Talvez o seu par perfeito esteja em algum lugar do mundo que você não sabe, mas agora que a gente tem dados de tudo quanto é coisa, você talvez consiga achar o seu par perfeito. A mesma coisa a gente pode pensar para a empresa, né? Talvez a gente, com essa parte de trabalho remoto, a gente não ter mais fronteiras, dependendo das características do trabalho, da pessoa e da corporação,
a gente consiga fazer um match muito mais amplo para achar realmente quem é a pessoa perfeita para essa vaga. E aí eu imagino como isso é incrível, porque a gente não é igual, né? Tanto que quando as pessoas falam, gente, a gente quer coisas diferentes. As empresas também querem coisas diferentes. O ideal seria eu estar sempre trabalhando com aquilo que é para mim e a empresa achar a pessoa que pegou aquela pessoa que quer aquilo também. Você já pensou que lindo? O mundo seria todo mundo feliz trabalhando, que é o que a gente espera da sociedade 5.0 se a gente usar tudo isso correto. Não, isso me deu medo, Marta. Porque eu lembrei não, daquele isso é legal, episódio do Black Mirror. Sabe que tinha um aplicativo que um achava o outro. Quem não viu, assista lá na Netflix. Nossa, mas é isso mesmo. É que o Black Mirror é um extremista. Né? Ele pega todas as boas ideias e fala, ó, pode dar errado aqui. Não, mas é que ele é distópico, Cássio. O Black Mirror, por que é Black Mirror, né? É o nosso espelho negro, é a parte distópica do uso da tecnologia. E é legal, por que a gente fica tão preocupado com o distópico, né? Porque o ser humano tem medo. A gente tem o viés, é um viés isso, né? Tem o viés do loss aversion, a gente tem mais medo de perder do que a gente tem prazer em ganhar. Então, a gente tem mais medo do futuro ser ruim do que prazer do que se ele for bom. Então, o ser humano, para se defender, para a gente sobreviver, a gente pensa nos cenários ruins para a gente fazer um ensaio. A gente projeta o caos para poder resolver antes do tempo. Para poder resolver antes. E isso é viés, desde a época das cavernas, o ser humano... se você não ficar preocupado com a coisa ruim que vai acontecer, você morre, a fera te pega, você não consegue caçar. Se você ficar preocupado só com a coisa boa, que sua vida vai ter prazer, você corre o risco de perder, né, a sua atenção para coisa ruim. Por isso que notícia ruim vende mais, por isso que a gente presta atenção em coisas que são mais trágicas, porque a gente quer aprender com o erro dos outros ou a gente quer fazer exercício antes de que aconteça para que a gente resolva, né? Por isso que Black Mirror é tanto sucesso e é assim um espelho negro da utilização da tecnologia para onde a sociedade está indo. É isso. Não, mas eu brinquei porque teve eles fizeram esse exercício aí, mas poxa, seria perfeito em todos os sentidos, né? É uma ideia que está dentro do conceito de sociedade 5.0, né? Imagina, você não precisaria mais de vendedor, né? O que você faz ali, algum sistema vai achar, né, o cliente perfeito, enfim, todos os pares perfeitos. Um dia a gente chega lá, não sei se a gente vai estar vivo para ver isso, né? Mas pela velocidade que as coisas andam talvez, viu? Para quem quiser, vou dar uma dica. Eu fiz um site, 50 filmes para entender o mundo digital. Tem filme, série, documentário, utópico, distópico, tem tudo lá. Tem mais 75. Mas, gente, se quiser começar de série, Star Trek é fantástico. É dos anos 90 e discute toda a parte ética que a gente está falando aqui agora. Uma série mais nova de ficção, Altered Carbon, é fantástica também, para você discutir todo o futuro da IA, para mim é top, é o Blade Runner do século XXI, e tem outros que são documentários que eu acho que vale a pena ver. A Era dos Dados é um documentário que é fantástico, é uma série documental. A outra que também é sensacional é Coded Bias, que fala dos vieses, é um estudo de duas pesquisadoras que é top. Privacidade Hackeada, que também é sobre a Cambridge Analytica e o uso indevido de dados, a forma como você consegue manipular as pessoas. E da rede, né? Como é que é o nome em português? Eu esqueci, em inglês. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes que fala sobre... Então, só esses daí, se você começar com esses, depois ver lá a lista completa dos outros... Deixamos o link aqui na descrição, para quem quiser ver. Tá bom, né? marta.com.br/filmes. Isso aí. Todos... aliás, deixamos também o link para os seus livros no mesmo site seu. Então, obrigada. Tá lá. Filmes para 50, mais de 50 filmes para entender o mundo digital. E tem lá essa lista toda, tá super bem formatado ali com, né, a thumbnailzinha de cada um, tal, tá bem legal. Olha, é uma pena que a gente precise encerrar, porque a gente acho que bateu o recorde aqui de duração de um episódio. E eu ainda achei que foi pouco, porque eu passaria o resto da semana conversando com vocês aqui. Minha cabeça está fervilhando já, acho que de quem ouviu a gente também. Eu tinha certeza que ia ser assim, já tinha avisado, não tinha dúvida, mas é muito bom quando a gente alcança ou até supera a expectativa. Então, Marta, quero te agradecer muito. Tá? Eu vou deixar aqui com muito prazer os links para os livros também. Ali entra no site da Marta, escolhe ali, vê o que
tem mais sentido para você, talvez vários livros façam sentido para você. E obrigado por participar hoje aqui, viu, Marta? Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, Cássio, obrigada, Flávia. Que prazer enorme a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante para todos nós, né? Então, assim, estou sempre às ordens e desejo super sucesso para quem está ouvindo a gente aqui também, na carreira e na vida. É isso aí. E Flávia, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente. É sempre bom ter você aqui. Obrigada foi um prazer. Acho que todas as conversas nutrem a gente de novas perspectivas, então, para mim é sempre um prazer estar aqui. Marta, obrigada pela troca, foi ótimo. E quem quiser conversar mais, a gente está sempre à disposição na Robert Half para falar sobre inteligência, recrutamento e seleção e tudo mais que o âmbito profissional nos deixa ansiosos e preocupados e interessados. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco foi a Marta Gabriel, autora de vários livros, incluindo alguns best-sellers, como Liderando o Futuro, e também a nossa Flávia Alencastro, diretora regional aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?